Olá, povo de Deus, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe aí tua vida, que você tenha muitas coisas boas hoje na tua vida, tudo que você tem pedido ao Senhor, porque como diz na palavra do Senhor, tudo que a gente pede no nome do Senhor, né, Ele nos dá. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, que você receba todas as coisas que realmente é da parte do Senhor na sua vida. E é justamente isso que eu queria conversar com vocês. Liguei muito que eu ainda tô rouca, tô me recuperando de uma gripe, mas não vai impedir de eu dar esse recado aí que Deus tocou no meu coração. Gente, é o seguinte, às vezes nós oramos sem sabedoria, sem discernimento. E às vezes as coisas tomam, né, um rumo na nossa vida que nós buscamos, nós procuramos, por isso que às vezes nós sofremos. Então, eu tenho aprendido assim que quando a gente ora, a gente tem que pedir ao Senhor que Deus venha abrir as portas na nossa vida, que realmente venham ser de acordo com aquilo que Ele quer para nós. Porque às vezes nós queremos da nossa forma, do nosso jeito as coisas e nos machucamos. Quantas vezes, não é verdade? Então nós temos que crer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que Ele também venha fechar as portas daquilo que não faz mais sentido para a tua vida. Nós temos que ser fortes, temos que ser corajosos para entender que às vezes o caminho que a gente acha que é o melhor para nós, mas que a gente sabe que está sofrendo, mas como se vira uma zona de conforto, nós preferimos viver, né? Mesmo que no sofrimento. Mas Deus tem muito mais para nós, não é verdade? Que você tenha sabedoria, que você peça sabedoria para que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas, né? Porque Deus, Ele quer trazer o melhor para nós, não é verdade? E que você peça para o Senhor Jesus que no meio desse processo, né, você tenha força, você tenha aí coragem, você tenha determinação e fé. E que nós, gente, venhamos ser ali, nas mãos do oleiro, um barro pronto para ser lapidados, porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando nós deixamos, né, o Espírito Santo agir no nosso interior, agir na nossa vida, nós temos a certeza absoluta que Ele tem ali o melhor para nos dar. Então, muitas vezes nós lutamos, relutamos contra a vontade do Senhor, com tudo aquilo que realmente nós buscamos para nós mesmos. Não é verdade? Muitas vezes nós sofremos porque nós, com o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Porque Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? Nos magoamos, sofremos, mas por quê? Nós escolhemos aquilo que não era a vontade do Senhor. Por isso, nós temos que aprender a orar, aprender a entender também que Deus, Ele tem para nós o caminho que é o melhor, que às vezes esse caminho vai ser dolorido, o processo é dolorido, mas lá na frente a gente vai colher os frutos, porque a vontade do Senhor é a melhor na nossa vida. Então, assim, às vezes nós não conseguimos, né, olhar com esse olho para Jesus, né, de ali, sabedoria. E também nós às vezes deixamos de acreditar que Deus tem o melhor para nossas vidas, porque nós somos humanos. E não é verdade? E nós temos medo de sofrer. Mas aí é que está. Quando acreditamos nesse Deus, quando exercemos a nossa fé, quando entendemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós não vamos olhar para o nosso sofrimento, porque a gente sabe que estamos no meio de um processo aonde, né, Deus está trabalhando, mesmo que a gente passe pelo vale. O Senhor está no controle de todas as coisas. Você colocou tudo nas mãos do Senhor, meus queridos, você não tem o que temer. Nada pode sair do controle das mãos do Senhor, porque nós perdemos nossas forças. Quantas coisas às vezes saem das nossas forças,
das nossas mãos. Quantas coisas às vezes nós não conseguimos resolver com a força do nosso braço. E tudo se põe a perder, porque nós não confiamos em Deus. E muitas vezes o caminho que nós levamos a percorrer é um caminho que a gente se perde, aonde a gente vai chorar, vai sofrer, vai ali. Sim, infelizmente, é difícil falar, né? Até meio pesado, mas a gente vai pagar o preço das escolhas que nós fazemos para nossas vidas. Por isso que às vezes nós sofremos tanto, porque nós não ouvimos a voz do Senhor. Quantas vezes eu passei por isso? E às vezes continuo passando, porque eu sou falha. Mas são experiências que eu acho interessante a gente estar trocando, não é verdade? Eu quero que vocês comentem mais nos meus vídeos, eu quero que vocês passem para mim experiências que vocês têm tido aí no decorrer da vida de vocês. Eu tenho certeza que nós, cada um de nós tem ali tido experiências boas e ruins, e com Deus as experiências são maravilhosas. Eu tenho certeza disso, que quando nós estamos ali caminhando com o Senhor, né, nessa nessas questões que nós colocamos diante dele, o Senhor vem e coloca tudo no lugar. Não há nada que dê errado, né? Só que o caminho a percorrer, né, é um processo e dolorido. Mas sabemos que quando nós confiamos em Deus, esse processo, por mais dolorido que possa ser, nós vamos obter os milagres do Senhor, nós vamos ali, né, colher os frutos, colher os frutos. Por mais que você olhe, os seus sonhos estão ali, né, parados, né, as coisas que você tem aí almejado não tem acontecido, porque às vezes nós não colocamos em prática a nossa fé, nós não exercemos a nossa fé, nós não temos ali acreditado no poder de Deus, e tá tudo certo, porque nós somos humanos, nós somos errantes. Na verdade, nós erramos a todo momento, mas Deus sabe que nós somos imperfeitos, Ele sabe que nós somos errantes, Ele sabe que nós vamos cair, né? E é por isso que Ele nos ama, porque Ele sabe, né, que nós somos imperfeitos, mas Ele não abre mão de nós. Como um pai não abre mão de um filho, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, aquele que nunca deixou de estender suas mãos de misericórdia para nós. Ele nunca encolheu as tuas mãos, ele sempre teve ela ali estendida, embora às vezes a gente não veja o cuidado de Deus, porque às vezes nós estamos tão obcecados com os nossos próprios problemas que nós nos cegamos e não queremos enxergar que Deus está ao nosso lado, quantos livramentos nós temos, quantas coisas o Senhor já nos deu, quantas vezes o Senhor nos tirou de situações que a gente achou que não ia conseguir sair. É, povo de Deus, muitas coisas a gente precisa e começar a enxergar e agradecer os milagres, as pequenas coisas que para nós parecem ser pequenas, mas não são. É porque nós só queremos muitas coisas, mas está na palavra do Senhor: buscai primeiramente o reino dos céus, para que as demais coisas o Senhor acrescente em nossas vidas. Nós temos que ali começar a olhar com os olhos espirituais, olhar ali tudo que Deus tem feito, né, na humildade, na verdade, agradecer a cada dia que temos vivido, porque só assim o Senhor vai se agradar de nós, só assim o Senhor vai trazer para a gente, né, tudo aquilo que temos pedido, quando Ele vê um coração puro em nós como de uma criança, porque nós sabemos que Deus está ali, pronto a nos abençoar, mas falta nós, não é verdade? Se agradar o coração de Deus, para que Ele venha ali trazer tudo o que Ele tem para nós, porque o Senhor não faz obra pela metade. Deus, Ele cumpre o que prometeu, e a obra que Ele quer fazer nas nossas vidas é completa. Então não desista. Comece a colocar tudo diante do Senhor, todas as coisas, tudo aquilo que você tem almejado, e eu tenho certeza que você vai viver muitas coisas boas, porque Deus é fiel.